Existem vitórias depois da queda. Por vezes achamos que a queda é o nosso fim, que depois da queda não tem mais nada, mas eu creio de verdade num Deus que quando o justo cai, por 7 vezes ele levanta, mas ai do ímpio quando cair. Eu creio de verdade que por mais que em algum momento eu e você venhamos a tropeçar, temos um Deus que nos dá oportunidade, que restaura, que redime, um Deus que conduz a nossa história, não marcada pelas quedas, mas sempre pelas vitórias. Depois da queda, vem vitória, vem algo especial da parte de Deus. Se permita ser trabalhado, realinhar as rotas, viver em obediência para desfrutar das vitórias que Deus tem para te dar. É isso que nos fala Josué capítulo 8. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter você nesse tempo devocional. Hoje estudando Josué capítulo 8, a vitória sobre a cidade de Ai. No capítulo 7 nos fala que Josué mandou alguns espias àquela terra e como era uma terra muito pequena, uma cidade com poucas pessoas, eles decidiram levar um efetivo muito pequeno de guerreiros, 2 a 3 mil homens. E o que aconteceu foi uma grande derrota. Essa derrota não foi por conta do efetivo de homens que foram para a guerra, mas foi pela desobediência, pelo pecado de Acã, que aquele povo sucumbiu diante da batalha. Mas agora, o povo santificado, renovada a aliança com o Senhor, aquele povo decide mais uma vez ir em direção à cidade de Ai para conquistá-la. Nessa feita, Josué monta uma estratégia, uma emboscada. Ele vai se apresentar com um exército de frente para a cidade. Quando os homens da cidade vierem guerrear contra ele e o seu efetivo, outros homens que estarão por trás da cidade invadirão a cidade, atearão fogo, destruindo a cidade. E agora aqueles homens que estariam perseguindo Josué com o seu grupo iriam retornar para tentar defender a cidade e aí se perceberiam encurralados. Era essa a grande estratégia de Josué para vencer essa batalha. E é dessa forma que acontece. Eu quero te convidar a ler alguns versos deste capítulo comigo para extrair lições preciosas para os embates da nossa vida. Versículo 10. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, o povo e todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado de fronte da planície. Mas ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los. E ao perseguir Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um homem em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entreguei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e tomaram-na. E depressa puseram fogo à cidade. Nisso, os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade que subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. Josué é comandante de guerra e um grande estrategista. Essa é uma vitória feita na base da estratégia. Ele consegue encurralar, criar situações emboscadas, alguém que verdadeiramente estudava a arte das guerras. Mas quando nós olhamos tudo isso que foi feito por Moisés, nós precisamos entender que só foi possível por conta da ação de Deus.
Qual é a lição que essa história nos traz? Que eu e você precisamos sim nos santificar, nos consagrarmos ao Senhor, pois a vitória vem das mãos dele. Mas, ao mesmo tempo, eu e você precisamos criar estratégias. Precisamos fazer as coisas de maneira pensada, racionais. Precisamos ter planos. Muitas pessoas acreditam que apenas a obediência ao Senhor vai resolver todas as coisas e vivem a vida protelando, empurrando com a barriga, esperando o que a vida tem para lhe dar. Mas a bem da verdade é que quando nós vivemos dessa forma, acabamos nos frustrando, não realizamos aquilo que deveria e vivemos uma vida muito mediana diante das situações que nos são colocadas. A ideia é que nos consagremos ao Senhor, mas tenhamos sempre estratégias. Mediante a estratégia realizada por Josué, Deus brada dizendo: levante a lança, porque eu entreguei esta cidade a ti. Sabe, meus amados irmãos, Deus honra aqueles que se preparam, aqueles que se aperfeiçoam, aqueles que usam os dons e talentos que Ele deu para a glória dele. Por isso, não seja negligente, não seja procrastinador, não vá empurrando a vida com a barriga, seja prudente, faça seus planos, mas coloque eles nas mãos do Senhor, na certeza de que as vitórias virão sempre das mãos dele. A segunda lição que nós encontramos aqui é que no primeiro momento apenas de 2 a 3 mil homens foram para aquela batalha, desprezando então a força do exército inimigo. Por vezes, nós não conquistamos aquilo que é necessário ser conquistado simplesmente porque menosprezamos os desafios, os inimigos, as adversidades. Achamos que vai ser tudo muito tranquilo e aí, quando menos percebemos, temos que bater em retirada, como aconteceu com o exército de Josué. A minha oração é que você, em tudo que vai fazer, faça com muita prudência, dando o devido valor a cada um desses movimentos para que você não acabe derrotado. A terceira e mais importante lição que nós encontramos aqui é que mesmo diante das derrotas da vida, vitórias podem vir. Se você sofreu uma queda, se você sofreu uma derrota, se você percebe-se prostrado no fundo do poço, eu preciso dizer para você que esse não é o teu fim. Arrependa-se, lembre de onde caiu e se reconstrua. O nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Ele tem uma página nova escrita para você. Ele tem um novo tempo. Eu creio num Deus que faz novas todas as coisas e que depois das quedas é possível vivermos grandes vitórias. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por tua santa palavra. Abençoa o teu povo nessa hora, aqueles que se encontram prostrados, achando que é o fim, que recebam de ti, ó Pai, essa palavra, entendendo que esse é um tempo de recomeço, um tempo de contrição, de consagração, mas que vitórias virão para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoa o teu povo nessa hora, é assim que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.